Olá, meu nome é Carla e nessa videoaula vamos falar sobre diversidade cultural. Para tanto, vamos apresentar suas noções, formas de manifestação, origem, contextualizando em âmbito local e global. A palavra diverso já nos remete a algo. Assim, que tipo de pistas ela pode nos fornecer? Bem, diversidade remete a algo diferente, diverso, ou seja, algo que não é igual e que apresenta características e aspectos variados. E a palavra cultura? Que informação ela nos traz? Bem, como estamos em uma aula de sociologia, estamos nos referindo à cultura no sentido de diversidade de modos de vida, de identidade, enquanto sujeitos que integram uma determinada sociedade, que falam uma mesma língua, que se reconhecem em relação a uma etnia, que compartilham um conjunto comum de tradições, valores, crenças, normas, padrões. Assim, podemos dizer que cada povo ou grupo social apresenta uma pluralidade de características. A diversidade cultural está presente mesmo em se tratando de um mesmo grupo social, como, por exemplo, o povo brasileiro, ou quando comparamos povos de nacionalidades distintas. No que se refere à formação do povo brasileiro, podemos dizer que a nossa diversidade cultural decorre da nossa miscigenação, ou seja, do contato que tivemos ao longo de toda a nossa história com diversos povos. Dos povos nativos, que aqui estavam antes da chegada dos portugueses, dos negros que foram trazidos para cá para servir de mão de obra escrava, do contato com diversos povos que aqui estiveram para explorar nossas riquezas, como por exemplo, portugueses, holandeses, espanhóis, ingleses, do contato com outros povos, como os asiáticos, sobretudo os japoneses, que chegam no início do século XX, em decorrência da política de imigração adotada pelo governo do seu país. Nesse período, o Brasil estava em expansão da cultura cafeeira e necessitava de mão de obra para o trabalho em suas lavouras. Uma vez que havia resistência por parte dos donos da terra em empregar a mão de obra ex-escrava, houve nesse período a chegada de um grande contingente de estrangeiros, japoneses, italianos, alemães, espanhóis, que vieram para cá empregar a sua mão de obra no trabalho da lavoura. Na atualidade, diversos povos buscam no Brasil asilo político e refúgio em decorrência dos conflitos políticos, armamentistas e ou dificuldades econômicas enfrentadas nos seus países de origem. Nessa ilustração, mostramos o número de refugiados que chegam mais recentemente ao país. Em 2020, conforme a tabela, cerca de 10 mil jovens venezuelanos entre 15 e 24 anos solicitam ao Brasil o reconhecimento da sua condição de refugiados. De acordo com a reportagem da revista Piauí, entre 2019 e 2020, o Brasil acolheu cerca de 46 mil refugiados. Em 2023, de acordo com a agência Acnur, 110 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar os seus países de origem em função de guerras, de conflitos e de violações dos direitos humanos. Esse contato e essa interação entre diferentes grupos sociais favorecem a nossa diversidade cultural, pois o convívio influencia nossos modos de vida, nos traz novos conhecimentos, mas também geram conflitos. No Brasil, por exemplo, apesar de grandes avanços com base legal, como a lei de cotas, a criminalização do racismo, não fomos capazes de superar as grandes desigualdades que atingem a população negra. Dados recentes do IBGE mostram que existe uma desigualdade persistente entre negros e brancos. De acordo com esses dados,
negros estariam 10 anos atrasados em relação ao acesso ao ensino médio quando comparados aos brancos. Vejamos nesse gráfico. Em 2012, a taxa de acesso de jovens brancos ao ensino médio na faixa etária de 15 a 17 anos era de 73%. Vejam que essa mesma taxa só é atingida por negros em 2022, quando 72,3% têm acesso ao ensino médio nessa mesma faixa etária. Hoje, ainda nos deparamos com atos praticados que têm como motivação o racismo. Evidente que o racismo não é um fenômeno específico do Brasil. Encontramos outras nações que, em sua história, também não foram capazes de superar os problemas praticados com cunho racista. Trago aqui 2 exemplos. Um dos Estados Unidos e o outro caso mais recente, sofrido por um jogador brasileiro em uma partida de futebol. No âmbito mais global, quando comparamos a diversidade cultural entre 2 nações, ela pode se manifestar de maneira mais geral, na forma de se vestir, agir, nos costumes, na língua falada, tradições, crenças, nos hábitos alimentares, dentre outros. Entre os povos americanos e árabes, por exemplo, predominam diferenças culturais no que se refere à religião, vestimenta, língua falada, costumes, tradições, hábitos alimentares, dentre outros. Por diversas vezes, a religião foi utilizada para demarcar as diferenças culturais entre esses 2 povos. Assim, podemos notar que a diversidade cultural muitas vezes pode estar na origem de diversos conflitos, desequilíbrios e ameaças a determinados grupos sociais. Esses desequilíbrios podem ter origem interna, como no caso das desigualdades raciais no Brasil, ou externas, disputas políticas ou econômicas que levam a conflitos armamentistas, como no caso dos Estados Unidos e diversos países árabes. Bem, chegamos assim ao final da nossa aula. Nela, aprendemos algumas noções sobre diversidade cultural. Trazemos aqui algumas reflexões, mostrando a origem e a forma de manifestação desse fenômeno. Espero que tenham gostado. Até breve e nos vemos na próxima aula.